Obrigado, Max. Esta palavra de Deus está no controle. Sempre é bom lembrar uma ou outra sobre isso, porque Deus nem tem surpresa com esse vírus, nem foi pegado de surpresa. E ele está aproximando para muita gente, porque o mundo mudou por enquanto, e com essa diferença as pessoas estão orando diferente, e ele está falando com muita gente. Esta é uma hora de safra, eu acho, uma hora de trabalho em muitos corações. E mais que nós temos desespero, angústia, aonde ir com essas coisas além de Deus, né? Pode ir para outros lugares, como se for álcool ou drogas, mas não sai bem. A única saída bem é com Jesus. Então hoje eu gostaria de falar uma coisa sobre como ser amigo de Jesus, mesmo na sua casa, com sua família, mesmo se você era pessoa certa ou pessoa muito errada. Essa história eu vou ler agora, é bem famosa na Bíblia, mas nós vamos estudar juntos a história de Zaqueu. Então vamos para Lucas 19. Lucas 19, na nova tradução, linguagem de hoje. Lucas 19, e fala essa história de Zaqueu, uma história famosa, né? Um homem rico, mas um homem não respeitado de igreja. Era suspeito, mas muito rico. Talvez tu conheça algumas pessoas assim, rico, mas a igreja mesmo não gosta muito dessa pessoa, é considerado desonesto, porque ele é desonesto. Mas este baixinho, ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele gostava de pessoas famosas e ele foi chamado. Mas esta árvore, eu estava olhando no computador, ainda existe, ainda está vivo lá. Esta árvore tem mais que 2.000 anos, é chamada Árvore de Zaqueu, está lá no Israel. Pode fazer no Google se tu está curioso, é grande. Mas então, vamos ler. Lucas 19, vamos ler 1 até 5. E ver para 3 grupos de pessoas aqui. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Ok, vamos parar aí por um minuto. Então aqui nós estamos vendo Jesus, o pastor, né, o homem conhecido como líder espiritual, mas ele queria jantar numa casa de pecador, uma pessoa de má fama na igreja. Mas ele queria fazer amizade. Ele falou com este Zaqueu: vem depressa, desce, vamos para sua casa. Ok, na próxima. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Então eu acho que ele, sendo rico, teve uma cozinha mineira, alguma coisa para muita gente sentar lá, talvez uma mesona, aquele tipo de fazendeiro, ou não sei, mas ele teve condições e ele ficou muito feliz. Então ele recebeu Jesus. E essa é a questão para nós. Se Jesus quer ir para a sua casa hoje, ele tem bem-vindo lá na sua casa. Essa é uma questão, porque nem todo mundo dá bem-vindo. Mas tudo bem, vamos continuando para o versículo 7. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Sabe o que é resmungar?
Coisa que pessoas fazem quando eles não estão felizes, né? E as pessoas religiosas, eles queriam ter honra de receber Jesus e ser importante, mas Jesus foi para esta outra casa de pecador. Não era feliz. Então eles falaram, este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Então, essa é outra questão que eu tenho para você hoje. Se tu ver Deus abençoar seu vizinho, mas ele vive numa forma muito bagunçada, você vai resmungar ou você vai ficar feliz? Se essa pessoa começa a aproximar Jesus, ou começa a ser curioso, ou começa a pensar, ele talvez, um homem falou comigo hoje, esta semana, ele falou assim, eu tenho medo de Deus, mas eu não tenho medo de coronavírus. Mas esta pessoa, para você conhecer, talvez você nem iria pensar ele temeu Deus. Mas tem pessoas que aparecem na presídio, é muito comum para falar assim. Este não era presídio, claro, porque o presídio está fechado agora. Mas mesmo assim, a Bíblia fala, vai ter muitas surpresas lá no céu. Nós não sabemos quem vai estar lá e quem vai estar... Quem está tentando com seu entendimento e forma. Bom, mas então, vamos continuando. Versículo 8. Depois da janta, eu acho que foi depois da janta, alguma coisa lá na janta, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por que ele fez isso? Porque um homem rico iria falar assim, eu vou dar metade dos bens para os pobres, e se eu roubei, tu acha que ele roubou de alguém? Eu acho que sim, porque senão ele não iria tinha falado assim. Ele tinha se defender, eu estou honesto, não sei. Não, ele falou, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Esse é arrependimento. Arrependimento é deixar as coisas ser mais justo possível. Não pode sempre devolver dinheiro se for uma pobre, talvez ele também errou, mas não teve como, mas ele mesmo assim pode pedir perdão. Nós podemos deixar as coisas mais certo possível, pedir perdão ao devolver coisa que foi roubado e até mais. Tem várias maneiras, Deus mostra para nós, o Espírito Santo em nós. Mas essa coisa que eu vou dar metade dos bens para os pobres, o que significa? Significa que ele queria virar, diz, ele era um homem, agora ele é outro homem. Eu teve alguém conversando comigo faz umas semanas já, mas ele falou, quando eu vir para Deus, eu quero vir de vez, eu não quero estar como outro que falou assim, mas não foi assim. Eu quero quando eu vou, mas ele ainda estava não pulando dentro como Zaqueu, mas Zaqueu pulou dentro de vez. E eu creio, eu não sei se ele realmente fez as coisas que ele falou, porque muita gente fala coisas e eles não fazem. Mas eu creio que ele fez. Por quê? Vamos continuar na história 9. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Então Jesus falou, a salvação chegou para aquela casa. Jesus, outra vez, bem perto daqui na Bíblia, encontrou outro homem, muito rico, um jovem, bem também de jeito de liderança e provavelmente saudável, jeito de líder. E esse homem não ofereceu daquela vez, ele não pulou dentro, mas ele queria ainda saber como seguir Jesus. Eu acho que talvez ele queria saber como fazer o mínimo. E Jesus falou, então, tudo bem, guardar os mandamentos. Ele falou, tudo bem, eu fiz tudo isso já. Ele não falou, eu sou ladrão, eu vou...
Não, ele falou, tudo bem, eu já estou obedecendo os mandamentos. E Jesus falou, então tudo bem, se tu quer ser meu seguidor e mesmo dar seus bens para os pobres e me seguir. E o homem não fez. Ele saiu triste e Jesus também foi triste. E os diabos, os discípulos ficaram com surpresa. Jesus falou, as riquezas dele não deixou ele me seguir. E eles falaram, então como nós podíamos seguir você? Nós deixamos os barcos lá, mas como? E Jesus falou, olha, com Deus todas as coisas estão possíveis. Então, mesmo sendo pobre, ou rico, ou na cadeia, ou no mundo, ou na igreja, ou na universidade, não importa, o que importa é encontrar Jesus, falar com Ele e ir de vez, pular dentro. Todos nós temos condições para fazer isso e todos nós temos condições de não fazer isso. Porque Jesus, nós sabemos, né, Ele age com gentileza. Ele espera nós ir atrás dele. Bom, nesta vez ele falou, eu quero comer contigo. Este é comum. Ele quer comer contigo também na sua casa. Mas ele não vai te forçar com os demônios. Provavelmente você já encontrou também pessoas endemoniadas. Eles pulam dentro, ao lado errado. E o diabo, ele gosta de envergonhar e forçar. Jesus nunca é assim. Ele deixa nós, se nós não queremos nem salvação, nós queremos andar para lá, ele deixa nós por amor, não por vontade. Ele não manda nós, mas ele está sempre querendo para nós seguir e esperando que nós vamos pular dentro. Ok. Eu vou contar, quando nós começávamos aqui, mais ou menos 10 para 8, né? Okay. Sim. Agora que eu estou, não sei sim, né? Ok. Estou agora. Mais 10, 15 minutos, né? Até 8h30. Ok, tá bom, desculpe isso. Então vamos para frente. Eu vou contar uma história de arrependimento que eu estava meditando nesta semana passada. Eu lembrei uma história. Quando eu estava jovem, com 19 anos, eu trabalhei numa fazenda bem grande. Eu fui um dos vaqueiros, teve 7 vaqueiros e 7.000 cabeças de vaca e 20 cabocleiros para fazer capim e os outros trabalhos. Mas nós, como vaqueiros, teve cavalos e nossa responsabilidade foi as vacas e ajudar nascer os bezerros e enfim. E lá tem neve. Então, um dia, estava numa forte temporal de neve e vaca, bem bravo, lá na mata, estava tendo bezerro. Nós ajudou lá, mas ela estava muito brava. Quando ela ficou de pé, ela tentou correr nós e bater nós e coisa. Então, nós fizemos as cordas, laço para ela, levou ela para o corral e a neve estava muito frio, muito frio. Nós estávamos nos cavalos, teve este bezerro pequeno. E nós deu ela um pouco de remédio para acalmar ela. E ela ficou chutando coisa, querendo quebrar corral e coisa. Então nós, porque a neve é frio, nós fomos tão frio e precisava esperar esse remédio calmar a vaca. Nós fomos para tomar um cafezinho. Nós saímos para 20 minutos, meia hora. Quando nós voltamos, a vaca estava morta. Porque nós demos um pouco de remédio demais. Ela estava pendurada lá. Nós sentimos muito ruim, porque agora nós matamos essa vaca de fazendeiro e nós éramos cowboys, não com muito dinheiro, muito pouco. Nosso salário de mês não era nem a metade da preço de uma vaca. Então, nesse sentiu muito terrível. Mas essas coisas aconteceram nesse tipo de clima e teve 1.000 cabeças. Eu e meu amigo foi responsável por 1.000. Então, de vez em quando, morreu. Então, nós colocamos ela na mata com aqueles pouquíssimos, mas umas que morreram, e notou no livro, morreu de causa natural na criação. Nós mentiu, porque o chefe lá também era muito bravo, e não sabia o que fazer. Então, depois de tempo, eu saí desse trabalho,
eu saí longe, longe, nem naquele estado, para o norte do Canadá, quase 3.000 quilômetros. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhei para salário mínimo, então demorou vários meses, mas eu comecei a guardar dinheiro. Quando eu guardei bastante dinheiro para esta vaca, eu liguei a esta fazenda. Eu falei, olha, aconteceu assim, e eu fui sim, eu marquei sim, não deveria ter acontecido, me perdoe, mas eu não teve dinheiro, eu estava com medo daquele chefe lá, porque eu falei com os donos mesmo. E os donos, para minha surpresa, eles falaram, puxa, obrigado por ter falado qual foi a marca que foi ferrada na vaca, porque nós trabalhamos com linhas de sangue, é muito importante para nós saber como morreu ou como criou a coisa para nossas linhagens, porque este para nós é muito valor. Mas sobre pagar os $1.200, não, nem precisa. Ele falou, guarda isso, muito obrigado, mas nós não precisamos, mas muito obrigado por ter falado com nós. Então, eu fiquei muito aliviado. Minha consciência estava limpa. Eu tentei fazer a coisa mais certa possível. E esse homem até nem queria, ele me perdoou. Mas, então, eu senti muito aliviado. Então, este para mim é arrependimento. Este aconteceu lá no ano mais ou menos 1985. 80, por aí, 84. Depois, este ano passado, eu fui para outro país, para os Estados Unidos, eu sou canadense, fui para seminário, encontrei com um amigo meu, eu fiz um amigo lá. E os pais dele eram fazendeiros. E este ano passado, ele falou comigo, olha, você trabalhou numa fazenda lá no Canadá, será que tu conhece esta família Palmer? Eu falei, foi esta fazenda com quem eu trabalhei. Tem mais do que 2 milhões de fazendas nos Estados Unidos e Canadá. Eu fiz a pesquisa no Google, mais do que 2 milhões. Eu trabalhando num país, encontrou um rapaz com mais ou menos 5, 8 mil quilômetros, quase na fronteira de México. E de repente Deus, então, torna ele, falou, olha, esses Palmers são amigos dos meus pais, que são também fazendeiros. Esses Palmers ainda são cristãos, presbiterianos. E o senhora tem uma doença agora, ela está já de muita idade, então eu estou orando para ela, ele fez a carta para ela, mas essa história então é coisada com 40 anos. Mas assim Deus faz as coisas, quando nós andamos certo. Então por isso eu estou querendo animar você, mesmo com medo, mesmo sem condições, mas se tu conhece alguém que está com algo contra você, vai lá, explicar, pedir perdão, sua responsabilidade não é do outro lado. Se eles perdoaram ou não perdoaram, sua responsabilidade de você. Mas é assim, fazer com Jesus, eu estou dentro. Eu vou virar de como eu era, agora eu vou começar a acertar as coisas e eu vou te seguir. E acreditar que Deus vai trabalhar para trás e Ele vai fazer as coisas impossíveis para você. E você vai começar a conhecer uma alegria, uma liberdade, pesos de responsabilidade, de pecado, de coisas erradas, de insegurança. Eles vão começar a cair fora ainda mais. E você vai experimentar a alegria de Deus. Então, esse tipo de coisa aconteceu comigo mais vezes do que isso. Eu estou contando uma. Mas vamos ler um texto de Mateus 5. Mateus, de fato na Bíblia, eu descobri agora, Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7. São 3 capítulos quase mais importantes na Bíblia, de certa forma. Por quê? Estes 3 capítulos, Jesus explica muito bem como os discípulos devem viver. É bem claro nesses 3 capítulos como viver nessas coisas de dia em dia. Como tratar dinheiro, como tratar sexo, como tratar vizinhos, como tratar parecer nas coisas sociais, como devo comportar. Esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Mas vamos ver só umas frases. Mateus 5 e 23. Cinco, 20.
23. 5, Mateus 5, versículo 23. Portanto, Jesus falou, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois, volta, ofereça a sua oferta a Deus. Então é esse tipo de coisa. Nós serve Deus servindo um ao outro. Mas o que? Por que nós não iria fazer isso? Muitas vezes nós temos um inimigo muito forte. É nosso orgulho. Essa é a única coisa que fica muito danificada se você ir lá e pedir desculpas, pedir perdão ao tentar acertar as coisas. Então, esse é chamado na Bíblia homem velho. O batismo é um sinal assim, o homem velho vai embaixo da água, quando levanta é homem novo, ressurreição. Mas nós como cristãos precisamos ainda nosso espírito precisa aprender a liderar nosso corpo. Nosso corpo gosta de liderar e nós somos pessoas orgulhosas, como Adão e Eva, tomando a fruta, tomando a responsabilidade, não querendo Deus, e depois tendo vergonha, e não correu para pedir perdão, eles defendeu e coisa foi orgulho de vida, né? Então, cristão é muito bom para entender isso, porque se tu entende o inimigo, dá para vencer. Se tu não entende, você simplesmente não quer, então eu não quero, então não sei o porquê, faz um monte de desculpas e não dá certo. Mas se tu tem conhecimento, minha vergonha vai tentar atrapalhar para eu seguir Jesus de coração completamente, 100%, como Zaqueu, como muitos outros. Então, tem um versículo, eu vou terminar com isso aqui. Tem um versículo em Apocalipse. Esse ponto aqui. Apocalipse 12. Apocalipse 12. E eu vou ler de tradução Almeida, corrigido. Porque vou ler na linguagem de hoje primeiro. Apocalipse 12, versículo 11. Os nossos irmãos o derrotaram, quer dizer, o inimigo. Vamos com 10. Então ouviu uma voz forte no céu que dizia, este é João, ele está no céu. Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los, dia e noite, foi jogado fora do céu. E agora é chave, agora é muito chave. Olha, preste atenção aqui, muito chave. Ele foi jogado, por quê? 11. Os nossos irmãos o derrotaram. Nós derrotamos por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Nossa mensagem. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Ok, agora essa é a nova tradução de linguagem de hoje. Eu vou ler de Almeida corrigida. Não, Almeida atualizada. Ok. Então falou a mesma coisa. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Então, eu gosto desse aqui melhor, por quê?
é mesmo sentido, mas é mais assim. As nossas palavras de testemunho são nossas histórias. Então, quando você vai lá pedir perdão para alguém, isso é uma história. Quando você ir lá com Zaqueu e dar 4 vezes mais, se tem condições para alguma coisa que foi roubado, é sua história. E quando você dá metade das suas coisas para os pobres, é sua história. Mas o que vai impedir nós de seguir Deus desse jeito? É nosso orgulho. Não, isso é ridículo. Não, podia fazer muito menos, como o jovem rico, gostaria só de obedecer uns mandamentos e pronto. Eu só vou servir o mínimo para gostar. Não, é nossa cabeça, nosso homem velho. Mas nós pensamos que se nós fazermos isso, nós vamos ter vergonha. É tipo uma morte. Nós estamos matando o homem velho para ser humildes servos de Deus. E assim Deus dá a nossa nova vida. Mas se nós podemos alcançar essas histórias, não gostando da nossa vida até morrer, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Então, quer dizer assim, nós colocar para morrer esse homem velho, essa vergonha que atrapalha nós de fazer as coisas que nós sabemos que devemos fazer. Para pedir perdão, para até talvez fazer um testemunho, eu sou seguidor de Jesus, talvez lá no seu trabalho, a escola é uma coisa vergonhosa. Ou talvez tem outros tempos, você pode obedecer a Deus, tu sabes que pode, mas você tem vergonha. Bom, se tem, não fica debaixo de vez, fica de novo em pé. Eu já caí tantas vezes, eu nem pode contar quantas vezes, e Deus não está nem desanimado com isso. Ele está sempre lá para ajudar nós a ficar de pé de novo. Mas essas pessoas, quando nós ficamos de pé de novo, tentar de novo, nós vamos começar o quê? Coletar histórias. E quando nós temos histórias, nós contamos essas histórias, porque nós vemos como sangue de Jesus e nossos testemunhos, que é nossas histórias. O sangue de Jesus já foi pago. Falta agora nossas histórias. Então, quando nós imaginamos uma geração de cristãos contando histórias, pedindo perdão, tentando servir, devolvendo coisa que foi roubada, imagina isso aqui em folha 6, folha 13, Marabá, Brasil no norte, Brasil inteiro, uma geração de cristãos assim iria virar o mundo de cabeça para baixo. E essa é a visão de Deus. Até aqui em Apocalipse, o João falou, isso aconteceu. Esse pessoal era uma geração assim, que não gostava da sua vida até a morte, e eles iriam servir Deus no primeiro lugar. E Deus então anima, ele gosta de juntar, ele faz, nós nunca pode dar mais do que Deus. Então esse é meu encorajamento para hoje. Não ter medo desse vírus, não ficar nem escondendo debaixo. Bom, não, claro, obedecer as leis, usar máscara, fica de rede social, mas não é para nós ser covardes, é para nós ser corajosos e não amando nossas vidas de tal maneira que nós nem fazer o que é certo. E ter coragem, se tu pedir perdão, não precisa contar para todo mundo, mas essas histórias vão ser coletando e vai chegar a hora, eles vão saber também, e essas histórias vão começar a crescer em força. Então, Deus está querendo jantar com você e agora você tem como responder a Ele. Deixe-me terminar aqui com uma oração. Então, Deus, obrigado para a Bíblia, tantas histórias, em tantas culturas e maneiras, mas obrigado, Senhor, para seu Espírito, que pode falar com todos os nossos corações. E em todas as nossas histórias, as histórias de como foi quebradas e coisas erradas, a história como virar certo, como pular dentro, e como quando nós cairmos, tu pode levantar nós e colocar em pé de novo com muito, muito carinho e ânimo. Então, Senhor, animar nós, todo mundo, para fazer o que é certo. Pedir, arrepender, devolver coisas que foi roubado
tentar fazer as coisas mais certo possível e depois ir para frente e experimentar seu grande alegria e sua força e sua maneira de ser vencedores aqui na Terra, aqui em Folha 6, Folha 3 e aqui em Marabá e Brasil, ser vencedores, pessoas humildes e corajosos e que nunca desistem, nunca fica de baixo, mas sempre fica de pé de novo, pedir perdão de novo e continuar contigo. Deixa nós ser 100% e dar-nos uma grande safra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.